Então, um Shabbat Shalom a todos que chegaram depois, tanto aqui quanto em casa, né, que chegaram depois do início. Nossa paraxá de hoje, como nós já lemos aqui durante o serviço, é Vayetze, Bereshit 28:10, né? Eu peço de antemão que o Eterno, em sua misericórdia, possa falar conosco, né? Já oramos por isso. Mas se depender de mim, nada sai, né? Tudo vem dele. Só pela misericórdia dele que vem. Se depender de nós, não teria a mínima condição de estar aqui, né? Fazendo esse estudo. Mas tudo vem dele. Amém? Então, nossa paraxá de hoje, Bereshit 28:10 ao 32:3, né? A porção da Torá desta semana. Gênesis 28:10 ao 32:3. A Haftará, a porção dos profetas. Roshea, Oséias 12:13 ao 14:10. Existe uma diferença ali nas tradições sefaraditas e ashkenazim, né? Alguns leem um trecho mais adiante, outros leem um trecho mais à frente, mas esse trecho de 12:13 ao 14:10 compreende todas as leituras de todas as comunidades possíveis, tá? Então, Oséias 12:13 ao 14:10. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Yohanan, João 1:43 ao 51. Essa é a porção, sugestão da porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança. Como já temos também por costume, antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito de hoje, vamos ver quais são os tópicos, né? Que assuntos, que temas esta paraxá nos traz como elementos. São textos histórias, vamos dizer assim, bastante conhecidas, né? No geral, por aqueles que têm por hábito ler a Bíblia, né? Mesmo no contexto cristão, contexto messiânico, judaico-messiânico, são histórias bastante conhecidas, né? Então começa essa paraxá relatando a fuga, né, de Jacob. Ele foge lá então de Beersheba, né? E vai para Canaã, e no meio do caminho, então ele tem aquele sonho, né? O famoso sonho da escada, né? Que nós lemos aqui durante o serviço, a escada pela qual os anjos subiam e desciam por ela, né? E ele vê o Eterno lá no topo da escada, e o Eterno fala com ele do topo, né? Então ele tem esse sonho, a paraxá começa com esse episódio. Na sequência nós temos então o encontro de Jacó com Rachel, né? O encontro de Jacó e Raquel, né? No poço, né? Ela estava lá apacentando suas ovelhas, e ela dá água de beber e tudo mais, toda aquela história também conhecida. Então o encontro de Jacó e Raquel. Na sequência, nós temos o acolhimento, entre muitas aspas, de Jacó por parte de Lavan, né? O Lavan, pai de Raquel, acolhe, entre muitas aspas, Jacó, né? Na sua casa, vamos dizer assim, né? E tem então aquele acordo, Jacó, né? De pronto ele se apaixona por Raquel, né? E ele então faz aquele acordo, aquele combinado com Lavan, de que ele trabalharia então 7 anos, né? Para que ele tivesse a mão da Raquel, né? Para que ele pudesse casar com Rachel, né? Ao final desse período. E aí, na sequência, nós temos também aquele famoso episódio de que quando Jacob ele é enganado, né, por Lavan, e no lugar de Rachel ele entrega Leia por esposa a Jacó, que tem que depois trabalhar mais 7 anos. Claro, ele se casa com Raquel depois de uma semana, né? Mas ele fica devendo, vamos dizer assim, mais 7 anos de serviço para Lavan em troca então da segunda filha, Rachel, que era com a qual ele desejava se casar desde o início, né? Aí vem todo o relato do nascimento dos 11, na verdade, né, que o Benjamim ele vai nascer depois. Mas começam os nascimentos dos filhos, né, que vão formar as tribos de Israel, né, dos 12 filhos. Começa aqui então nessa paraxá, a partir de Ruven e assim por diante. Depois, Jacob tem aquela discussão com Lavan, né, eles tentam um novo acordo. Existe aquele episódio das ovelhas, né? Jacó fala, não, eu vou ficar só com as ovelhas que são listradas e tudo aquela, né? Toda aquela coisa que o Lavan fica mudando o tempo todo. E toda vez que muda, o Eterno sempre vai abençoando Jacó. Ele sempre gera mais ovelhas, né? Das que com as quais Jacó ficaria, né? E assim a sua, vamos dizer assim, a sua fortuna vai aumentando. Aí Jacó então tenta fugir de Lavan, né? Percebendo que Lavan não satisfeito com o que estava acontecendo, porque ele mudava, né, o seu preço, vamos dizer assim, e todas as vezes o Eterno abençoava Jacó, então ele começa a se irar, Lavan começa a ficar irado com aquilo, e Jacó, percebendo a situação, decide fugir então de Harã. Pega a sua família e sai e parte de Harã, e depois Lavan descobre, né?
E por fim nós temos aquele acordo. Lavan ele acaba descobrindo dessa fuga, obviamente, de Jacó com a sua família, vai atrás de Jacó, mas o Eterno fala para ele, não faça qualquer mal, né, não diga qualquer mal para Jacó. O Eterno aparece para Lavan em sonho e fala enfaticamente, não cometa, não faça, não diga qualquer mal contra Jacó. E por isso ele não faz. Mas ele vai e ele dá várias broncas, né? Jacó, no final da paraxá, reclamando de ele ter fugido e tudo mais. Mas eles acabam fazendo então um acordo, né? Eles selam um acordo, vamos dizer, de paz entre si. Tá? Então termina a paraxá com este acordo entre Lavan e Yaakov, em Labão e Jacó. O ano passado eu trouxe essa paraxá também. Coincidentemente fui eu que trouxe o estudo dessa paraxá no ano passado e eu lembrava até de algumas coisas que eu tinha trazido, né? Eu foquei no passado no episódio do sonho da escada, né? Não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós falamos aqui especificamente sobre o sonho ou visão que Jacó teve da escada e o que aquilo de fato significava, né? E a conclusão, resumindo assim, bem resumidamente, é que aquele sonho, aquela visão daquela escada pela qual os anjos subiam e desciam, era uma alegoria da missão do povo de Israel, do próprio Jacó e do povo que viria a partir dele. Como assim, né? O que era aquela escada, se não uma ponte entre a terra e o céu? Era isso, não é? Aquela escada era basicamente uma ponte entre a terra e o céu, né? E os anjos, os mensageiros de Deus, sobem e descem por esta ponte, conectando a terra, nosso mundo aqui onde estamos, com o reino dos céus. Então, era uma alegoria para a missão que Jacó, seus filhos e seu povo teria, né? E nós temos essa missão também. Então, aquele sonho, a nossa conclusão do estudo do ano passado foi essa. Que aquele sonho, aquela escada, era uma alegoria para isso. Tinha um paralelo com a Torre de Babel, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu fiz um paralelo com a Torre de Babel, a escada e a torre, né? A diferença entre uma e outra, né? E concluímos então que era isso. E lembrando que nós já falamos aqui, o Rabino Shulam fala, o Rosh já fala, vários já falaram, o que acontece com uma ponte? Ela é o quê? Pisada. A ponte é pisada. A escada, se aquela escada era como uma ponte, ela também era pisada, né? Se o povo de Israel era aquela escada, então também era pisado. Porque quando existe algo que se propõe a conectar o reino do céu com este mundo que jaz em trevas, acaba sendo pisado. A função da ponte é essa, também. Então essa foi a nossa conclusão do estudo do ano passado, dessa paraxá do ano passado. Eu fiz essa introdução resumindo e falando do ano passado porque vai conectar com o final do estudo de hoje. Tá? Nós vamos entender ainda um pouco mais sobre isso. Mas hoje nós não vamos falar especificamente sobre o sonho, então, esse sonho de Jacó, né? Vamos falar sobre Atbash. Atbash. Pedro sabe o que é Atbash? Eu não sabia. Você sabe, só não sabe o que é. Você sabe, só não sabe o que é. Porque eu também conhecia com outro nome e eu descobri que existe um termo hebraico no estudo judaico para essa coisa. Atbash é nada mais, nada menos que as nossas famosas estruturas quiásticas. As estruturas quiásticas, já vou explicar o que é a estrutura quiástica, né? Em hebraico é Atbash, se chama Atbash. O que é isso? O Pedro já trouxe aqui uma explicação, acho que 2 anos atrás, ou não lembro exatamente quando, né, do que era. Mais vezes trouxe sobre o que é essa estrutura quiástica. Mas como nós temos transmissão agora, e como temos irmãos novos que não viram, eu vou resgatar a explicativa do que é uma estrutura quiástica. Tá? Então, um Atbash, esse termo no hebraico Atbash, estrutura quiástica, né? Atbash é um texto estruturado de um modo que existe um primeiro elemento, tá ali? Tá. Né? Por exemplo, um elemento A, tá? Um fator, lá um episódio, um elemento A, ele é espelhado por um último elemento que vem lá para frente na história. Então, ele é espelhado por um elemento D lá, por exemplo. Né? Já vai aparecer ali. Tá? E um segundo elemento, o elemento B, ele é espelhado pelo penúltimo elemento que vem lá antes daquele último que vem lá para frente, e assim por diante. Vocês vão entender melhor
que eu estou falando, tá? Então lá, temos um elemento A, um elemento B, né? E um elemento central, que geralmente é o âmago do entendimento que a Torá quer passar. Então temos lá, tá vendo lá? Isso aqui é uma estrutura quiástica. Temos um elemento A que é espelhado pelo elemento D. Temos um elemento B que é espelhado pelo um elemento C. E no meio disso tudo temos o elemento central, o âmago daquilo ali. Do que a Torá está querendo passar. A Torá tem muitas e muitas e muitas dessas estruturas aqui. Muitas. E uma leitura corrida do texto a gente não vai perceber nunca. É preciso uma leitura com atenção focada para a gente perceber essas estruturas quiásticas aqui. Mas elas existem e aos montes na Torá, né? São maneiras refinadas, vamos dizer assim, que a Torá encontra, né, de nos conduzir a um estudo mais profundo e nos reforçar princípios, né? A Torá, e é aqui que a gente vê como a Torá de fato é uma sabedoria que não é humana, porque um ser humano muito dificilmente alcançaria, né, uma complexidade dessa. Num texto longo como é a Torá, né? São 5 livros, né, longos. Aqui que a gente vê que existe de fato uma sabedoria divina aqui, nesses textos. Percebendo essas estruturas. E a Torá faz isso de novo, para nos reforçar o estudo, para nos levar, nos conduzir a um estudo mais profundo, e para nos reforçar princípios que ela quer que nós entendamos. Lembrando sempre, nós sempre comentamos aqui, a Torá não é um livro de histórias. Se nós formos ler a Torá como um livro de histórias, nós vamos sair decepcionados, porque ela vai ter um monte de furos. Né? Vai ter um monte de furo ali, de coisas que não se conectam, de coisas que parecem que não faz muito sentido, de coisas que estão, parece que fora da ordem temporal, e assim por diante. A Torá não é um livro de histórias. A Torá é um manual de instruções. Tudo que consta na Torá tem um objetivo, que é falar de algum princípio. Não é para contar só para contar a história. O objetivo é nos falar de algum princípio. E essas estruturas quiásticas, esses atbashim, vamos dizer assim, né, da Torá, eles nos remetem, então, a princípios que a Torá está querendo passar com aqueles episódios, com esses elementos que ela traz ali, que são espelhados. Uma curiosidade só, por que atbash? Por que em hebraico o nome é atbash? Aleph é o quê? A primeira letra do alfabeto, do alfabeto. Primeira letra do alfabeto hebraico. Tav é o quê? A última letra do alfabeto, né? Bet é o quê? A segunda letra do alfabeto hebraico, do alfabeto. E o Shin é a penúltima letra do alfabeto, né? Como se o termo atbash fosse em si mesmo esse espelhamento, né? Então a primeira letra é a última, a segunda é a penúltima. Tá? Por isso chama atbash. Só uma curiosidade aí. Um atbash, então, ele geralmente reforça essa ideia que existe no centro. Ele existe para reforçar alguma coisa que está ali no centro, no meio, que parece no meio dessa estrutura, né, espelhada. Ao redor da qual giram, então, todos os outros elementos, eles giram ao redor daquela estrutura do centro, de alguma forma. Né? Mas, além disso, os atbashim, eles também ampliam o significado desses elementos entre si. Como assim? É como se o elemento C trouxesse luz para o elemento B, ou vice-versa. Como se eu entendesse os dois juntos, eu tivesse uma... Opa, entendi o que isso aqui quer dizer. Um traz luz para o outro. É como se o elemento A trouxesse luz para o elemento D. Mesma coisa. Se eu entendesse melhor o D a partir do A e vice-versa. Se eu lesse os dois juntos, eu entendesse melhor. Né? Eles reforçam, então, características e coisas desses próprios elementos também. Né? Como se um fosse comentário do outro. Como se o D fosse comentário do A. Como se o C fosse comentário do B. E assim por diante. E aqui, então, em Vayetze, na nossa paraxá de hoje, claro, né, eu estou falando tudo isso porque existe um atbash aqui, bem marcado e bem marcante, e muito interessante. Tem tudo a ver com o nosso entendimento aqui para hoje. Inicialmente, originalmente, esse atbash aqui da Vayetze tem 5 elementos. Né? Originalmente. Um atbash mais, vamos dizer assim, resumido,
já dei um spoiler do que vem mais para frente, tem 5 elementos. Né? Vamos começar então do início da nossa paraxá, Gênesis, Bereshit 28, 10. Né? Que diz lá o seguinte: E saiu Yaakov de Beersheba e foi a Harã. Então Yaakov sai de Beersheba e vai para Harã. Primeiro elemento aqui desse nosso atbash que existe aqui em Vayetze. Né? O segundo, Gênesis 28, 11, versículo seguinte. E se encontrou no lugar e dormiu ali porque se havia posto o sol, e tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então a Torá diz, Vaifgá bamakom. Vaifgá bamakom, se encontrou no lugar. Esse é o segundo elemento do nosso atbash aqui. 28, 11. O terceiro está no versículo seguinte, versículo 12. Né? E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que Malachei Elohim, anjos de Deus, subiam e desciam por ela. Então, anjos de Deus subiam e desciam. Terceiro elemento, Malachei Elohim. Né? Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tá melhor? Tentei pôr fonte clara, mesmo assim ficou escuro aqui. Né? Tá? Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse é o terceiro elemento. Quarto elemento, versículo 17, um pouquinho mais adiante. E temeu e disse, quão espantoso é este lugar. E este não é outro que a casa de Deus, Beit Elohim. E esta é a porta dos céus. Esse é o Jacó falando, né? Depois que ele tem o sonho. Ele diz, esta é a casa de Deus, Beit Elohim. Gênesis 28, 17. Quarto elemento. E o quinto elemento, então, desse atbash está lá no versículo 19. Que diz o seguinte, e chamou o nome daquele lugar Bet-El, porém havia sido Luz o nome da cidade no princípio. Vaikra et Shem HaMakom. Ele dá um nome para aquele lugar, ele nomeia aquele lugar, né? Bet-El, tá? 28, 19. Esse é o quinto elemento desta primeira parte do nosso atbash aqui de Vayetze. São os 5 elementos que dão início, né? Que dão o pontapé inicial para a história que está sendo contada aqui nessa paraxá, basicamente isso. E em que outro lugar da Torá, em que outro lugar desta... Eu já dei spoiler, né? Já falei que era nessa paraxá, mas em que outro lugar desta paraxá nós vemos esses 5 elementos aqui? Parecidos ou próximos disso? É no final da paraxá. Olha só que interessante. Começa assim, e agora vamos ver como é que termina essa paraxá. Com os nossos espelhos desses elementos aqui, então. O primeiro qual que era? Qual que era o primeiro lá? Yaakov sai de Harã, né? Gênesis 28, 10. Yaakov sai de Harã, vai para Beersheba. Então vamos lá para Bereshit 32, Gênesis 32, verso 2. Deixa eu abrir aqui também. Gênesis 32, verso 2. E Jacó voltou para o seu caminho. O que é isso? Ele saiu de novo de Harã para voltar para a terra de Canaã, não foi isso? Então, Jacó saindo de algum lugar para ir para outro, de novo. Né? Saindo para ir para outro lugar. Segundo elemento, qual que era o segundo? Vaifgá bamakom, e encontrou-se no lugar. Né? Era esse o segundo elemento do início lá. Ainda aqui no versículo 2 de Gênesis 32, então. Encontraram-no os anjos de Deus. Vaifgu bo. Mesmo verbo a Torá usa quando fala que Jacó encontrou-se no lugar, lá no início do paraxá, e agora o mesmo verbo ela usa aqui. Encontraram-no os anjos de Deus. Vaifgu bo. Mesmo verbo, né, vaifgá, tá? Então, espelhando aqui o segundo elemento. O terceiro elemento era o que? Justamente, onde está aqui, 32. Ainda no versículo 2 era o que? Os anjos de Deus. Lembra? O terceiro elemento era os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E olha só, encontraram o quê? Quem encontrou ele? Anjos de Deus, Malachei Elohim. Ainda aqui no versículo 2 do capítulo 32 de Bereshit. Né? Então, o terceiro elemento espelhado aqui também, os anjos de Deus.
Malachei Elohim, a mesma expressão, inclusive. Né? O quarto elemento. Qual era o quarto elemento lá da nossa estrutura, lembram? Quando Jacó fala, que lugar espantoso, esta é a casa de Deus. Beit Elohim. Ele diz, esse lugar é espantoso, esta é com certeza a casa de Deus. E aqui o que ele fala? Versículo 3, capítulo 32. E disse Jacó quando os viu, acampamento de Deus é este, Machanei Elohim. Ele fala de novo algo de Deus. Lá ele falou, esta é a casa de Deus é esta. E aqui ele fala, acampamento de Deus é este. Porque ele vê os anjos. De novo. Então, verso 3, capítulo 32. E o quinto e último elemento, qual era? Lembram? O que ele fez depois que ele acorda, ele viu os anjos, ele fala que ele fez? Ele dá um nome, né? Ele nomeia aquele lugar, ele dá um nome para o lugar. E olha o que ele faz aqui no verso 3. E chamou o nome do lugar Mahanaim. Traduzindo lugar de dois acampamentos. Né? Então, vejam que tudo espelha o começo da Paraxá. O final da Paraxá está espelhando o começo da Paraxá. Tudo na mesma ordem, na mesma sequência, inclusive com os mesmos termos. Né? Está espelhando absolutamente tudo. É interessante que, por exemplo, né, o verbo vaifgar ali, vaifgar. As duas primeiras vezes que esse verbo aparece na Torá estão nessa Paraxá. No começo lá dela e agora no fim dela. Curiosidade, né, algo à parte. As duas primeiras vezes que aparecem aqui em Bereshit estão aqui nessa Paraxá, no começo e depois no fim. Todos esses elementos aqui se encaixam perfeitamente, então espelham perfeitamente os 5 primeiros, né, do início da porção. Mas também existem algumas diferençazinhas sutis entre eles. E geralmente essas diferenças nos levam a parar e pensar, o que será que isso quer dizer? Por que aqui é diferente de lá? Por que aqui no final é diferente do começo, se é a mesma estrutura, se são as mesmas palavras, os mesmos termos. Vamos começar a ver um pouquinho, então, quais são essas diferenças. Que diferenças são essas que existem entre um e outro? Então, voltamos lá para o nosso princípio, Gênesis 28, verso 10. Bereshit 28, versículo 10. Que diz: E saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã. Né? O que estava acontecendo aqui? Vamos parar para pensar agora o que estava acontecendo aqui. Por que Jacó saiu de Beersheba e foi para Harã? Porque ele estava fugindo exatamente de Esaú. Estava fugindo de Esaú. Tinha acabado de acontecer, né? Ele tinha roubado a primogenitura do irmão, né? Enganado o pai, Yitzhak. E quando Esaú descobre, obviamente ele se enfurece e Jacó foge lá da sua casa. Ele foge. Então ele estava fugindo, né? Ou seja, ele estava fugindo porque ele só viu essa alternativa. Ele fugiu porque ele quis? Não. Foi contra a vontade dele. Se ele dependesse dele, ele continuaria lá. Foi algo que ele foi forçado a fugir, porque senão ele seria morto pelo irmão. Então ele fugiu contra a sua vontade, saiu de lá contra a vontade. Então aqui em Gênesis 28:10, Bereshit 28:10, né? E lá no final da Paraxá, como é que foi? Gênesis 32:2. E Yaakov seguiu seu caminho. A Torá diz, halach ledarko. Halach ledarko. Halach é o verbo também andar, caminhar, ou ir. Tá? E olha o termo que a Torá usa, ledarko. Como se fosse, literalmente seria para o seu caminho, por seu caminho. Ou seja, por sua própria vontade. Como assim? Aqui no final de Bereshit, aqui, depois que ele fez o acordo já com o sogro, com Lavan, ele parte ledarko, por sua própria vontade. Para quê? Qual que era o objetivo dele aqui? Voltar até o seu irmão e se reconciliar com ele. Então, se lá no início da Paraxá ele estava fugindo de Esaú, fugindo da face do seu irmão, aqui no final, fugindo contra a sua vontade da face do seu irmão, aqui no final ele está, por sua própria vontade, indo ao encontro do seu irmão
para tentar se reconciliar com ele. Esse era o objetivo de Jacó. Então existe uma diferença. Embora seja a mesma coisa, ele saindo de um lugar e indo para outro, a atitude e a intenção de Jacó aqui são diferentes. São coisas diferentes, distintas. E tem mais algumas diferenças. Tem mais uma diferença especificamente. Então, versículo 12, Gênesis 28, diz o seguinte: eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, pela escada, na visão, né? Quando ele tem o sonho. Ele viu os anjos, então, subindo e descendo. Quando existe algo que está subindo e descendo, esse movimento é o quê? Ele é vertical. É um movimento vertical. Ele estava lá deitado, né? Inerte, e os anjos de Deus subiam e desciam verticalmente sobre ele. E lá no final da paraxá, quando os anjos aparecem, o que a Torá fala? Encontraram-no os anjos de Deus no caminho. Ele estava seguindo o seu caminho. E encontraram-nos os anjos de Deus no caminho. O que aconteceu aqui? Estavam vindo como? Horizontal com ele. Já não era mais o movimento vertical dos anjos, mas sim o movimento horizontal. E não apenas isso. Lá no sonho, os anjos interagiram com ele? Não, eles nem deram bola, vamos dizer assim, eles nem ligaram para ele. Continuaram seu movimento de subir e descer e nem deram bola para Jacó que estava lá deitado. Basicamente isso, eles não tiveram qualquer tipo de interação com ele. E aqui no final da paraxá, pelo contrário, eles interagem com ele. Eles vão e o encontram. Eles, a Torá, eles são os sujeitos ativos da frase aqui. Encontraram os anjos. Os anjos de Deus o encontraram. Não foi Jacó que os encontrou, foram os anjos que o encontraram. Ou seja, eles foram até ele. Então, houve um movimento agora horizontal. E os anjos buscaram, os mensageiros de Deus buscaram interagir com Jacó. Agora eles interagem com ele. E o veem, né? Mas há algo mais profundo ainda que reforça esse atbash, que estabelece um paralelo então definitivo entre essas duas histórias, que é um atbash ainda maior que existe dentro aqui dessa porção. Nós vimos esse atbash resumido com 5 elementos do início e do fim. Mas nesse meio tem vamos dizer assim, um atbashão, por assim dizer, ainda maior, com vários elementos aqui que nós vamos ver aqui, que vão nos levar então ao âmago, ao cerne do que a Torá está querendo dizer com tudo isso aqui que aparece nessa paraxá. Vamos lá então para os complementos, né? Na verdade é um atbashão aqui. Bereshit, Gênesis 28, verso 18. Vamos para o verso 18. É o primeiro elemento aqui, que diz o seguinte: e madrugou Jacó pela manhã, e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira, e a pôs como monumento, e derramou azeite sobre seu topo. Então, depois que ele tem a visão, o sonho, ele se levanta, ele se maravilha, ele fala, né, essa aqui é a casa de Deus. Ele dá um nome para aquele lugar, então, de Betel, nomeia aquele lugar Betel, e daí o que ele faz? Ele toma a pedra e erege ali um monumento. Né? É o que a Torá está falando, uma matzevá. A Torá usa a palavra matzevá aqui. Um monumento ele erege ali, para marcar aquele episódio que ele teve. Né? Ele erege aquele monumento. E onde que acontece isso de novo aqui nessa paraxá? Acontece de novo nessa paraxá. Onde? Vamos lá um pouquinho mais para frente. Gênesis 31, verso 45. Que diz o seguinte. 31, 45. E tomou Jacó uma pedra e levantou-a como matzevá, como monumento. Quando ele faz o acordo com o Lavan, ele levanta de novo naquele lugar uma pedra e faz ali um monumento para marcar aquele acordo, para ficar como lembrança, como memória daquele acordo que ele faz com o Lavan, né? Com seu sogro, por assim dizer.
que marcaria o quê? Um derradeiro encontro com o sogro. Eles não mais se veriam. O acordo deles era, eles não mais se veriam, né? Então ele faz aquilo ali para marcar. Ó, aqui se encerrou minha história aqui com o Lavan. Vamos marcar aqui esse monumento. Aqui se encerra a nossa história, vamos dizer assim. Lá no primeiro, quando ele ergue aquela pedra em monumento, como Matsevá, o que ele estava rememorando? O sonho que ele tiver, né, da escada, e o Eterno lá em cima falando para ele. Ele teve lá naquele lugar um encontro com quem? Com o Pai Celestial, com seu Pai Celestial. E ele marca aquele monumento para lembrar disso. Aqui eu tive um encontro com o meu Pai Celestial, com o Eterno. Neste segundo episódio aqui em Bereshit 31, ele teve o quê? Um apartar com o pai da sua esposa. Das suas esposas, no caso. Né? E ele marcou isso também, olha só. Então lá ele teve um encontro com o Pai Celestial e aqui ele tem um apartar com um pai terreno, vamos dizer assim. Tá? Então existe algo aqui. Um segundo elemento aqui. Gênesis 28, verso 32. Vou fazer o seguinte. 28, 32. Diz o seguinte. 28, 22, perdão. Não existe 32. 28, 22. Então, esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o dízimo. Ele promete ao Eterno, né, que ele daria ao dízimo, o dízimo aparecendo aqui antes da Torá. Né? O dízimo aqui já aparece aqui antes de vir a Torá, com a lei, né, do dízimo. Tá? Mas, enfim, ele diz isso. Ele promete para o Eterno o dízimo. Vamos lá para Gênesis 31, verso 41. Agora, vamos ficar saltando entre um e outro aqui. 31, 41. Estes são meus 20 anos em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos por teu gado, e mudaste meu preço 10 vezes. 10 vezes. O dízimo é o quê? Uma 10ª parte. Algo dividido em 10 é a 10ª parte. E aqui tem o 10 aparece de novo. Mais uma vez, lá é ligado com o Pai Celestial. Né? Ele devolveria ao Pai, o Eterno, o dízimo. E aqui, o que fala? Que ele foi roubado 10 vezes da sua parte. Basicamente, ele teve a sua parte tirada 10 vezes. De novo, ó, existe aqui um contraste entre um e outro. Né? Mais um. Gênesis 29, verso 2. E viu, e eis um poço no campo, e eis ali 3 rebanhos deitados junto dele. Pois que daquele poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma pedra grande sobre a boca do poço. Gênesis 29, verso 2. Rebanho aqui, a palavra éder, ou adar, no plural adarim, né, éder, adarim, remete a rebanho de ovelhas. Era rebanho de ovelhas. Como a gente confirma isso? Um pouquinho mais adiante, se vocês lerem, vocês vão ver que fala de Rachel, que ela era o quê? Pastora de ovelhas. Então eram rebanhos de ovelhas. A palavra éder remete a rebanhos de ovelhas. E é a primeira vez na Torá que aparece rebanho de ovelhas. Aqui, Gênesis 29, 2. Antes nunca apareceu rebanho de ovelhas. Aqui é a primeira vez. A palavra, estou falando, né? A palavra rebanho de ovelhas, éder. Primeira vez que aparece aqui. Gênesis 29, 2. Vamos então para Gênesis 30, verso 40. Gênesis 30, versículo 40. Dové, aqui. E quando tardavam as ovelhas, não punham. E Jacó separou os carneiros e pô-los à frente das ovelhas, ao listrado e a todo o marrom avermelhado do rebanho de Labão. E pôs ele seus rebanhos separados e não os misturou com o rebanho de Labão. Então, de novo, é a mesma palavra, adarim.
Adarim, né? Rebanhos de ovelhas. E aqui está claro que é de ovelhas, até fala ali. Né? Então, de novo, rebanhos e rebanhos. Percebam que a gente está avançando na primeiros elementos, eles avançam, ó, Gênesis 28, 18, 28, 22, 29, 2. E os segundos elementos eles vão retrocedendo, perceberam? Estava lá no 31, 45, foi para o 31, 41, agora está no 30, 40. Percebam que um avança no texto e o outro retrocede no texto. Isso é a estrutura quiástica. Isso aqui é o Atbash, que a Torá está fazendo. Né? Um avança e o outro retrocede. E eles vão se encontrar em um ponto central, que a gente vai chegar já já. Próximo elemento. Gênesis 29, verso 15. 29, 15. E disse Labã a Jacó: se por seres meu irmão me servirás de graça, anuncia-me qual é o teu preço. Qual é o teu preço? O que acontecia aqui? É quando Jacó tinha acabado de chegar, ser acolhido, né, por Labã. E o Labã fala, não, você não vai trabalhar para mim de graça, né? Me dá um preço, o que você quer, quanto você quer que seja teu salário, basicamente isso. E o Jacó daí ele fala, eu quero trabalhar 7 anos pela tua filha Rachel. Tá? Então é isso que aconteceu aqui. Ele pede um preço. Labã pede para Jacó um preço. E onde está o segundo elemento que espelha esse 29:15? Gênesis 30, verso 28. Que diz o seguinte: e disse, declara teu preço para mim, que o darei. Isso é quando ele pede para Jacó ficar. Né? Ele implora para que Jacó fique e ele pede de novo um preço. Declara para mim teu preço, tudo que você quiser. O que você falar que você quer de salário, eu te dou. Né? Que é quando ele começa a mudar lá, quando ele começa a fazer aquelas mudanças. Quando Jacó fala que ele vai ficar com as ovelhas malhadas, listradas, ele vai mudando. É isso aqui que acontece aqui. Ele pede de novo um preço para que Jacó fique em Harã. Né? Ele dá um preço que o darei. E a palavra que ele usa, declara teu preço, a palavra declarar que ele usa aqui é nakvá, no hebraico. Nakvá, que é a mesma raiz da palavra nekevá, que significa moça, donzela, uma mulher virgem, né? Uma moça jovem. Remetendo ao encontro inicial deles, quando Jacó pede o preço pela moça, pela nekevá Rachel. E o Labã usou aqui uma palavra nakvá. Declara que é a mesma raiz, então, da palavra donzela, moça, né? Nekvá. Tá? Fez uma alusão ali, conectando uma coisa com a outra. E um último elemento aqui, então, dessa estrutura. Gênesis 29, verso 21. 29, 21. Um último espelho, na verdade, né? E disse Jacó a Labã: dá-me minha mulher, pois os meus dias já se completaram e estarei com ela. Quando ele termina de trabalhar os 7 anos, daí ele pede, cumpri aqui, agora você me dá Rachel em casamento. Me dá sua filha Rachel em casamento. É aqui, dá-me minha mulher, pois meus dias já se completaram. Né? Onde está o espelho? Gênesis 30, verso 26. Olha o que ele fala. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, que te servi por eles, e irei, pois tu sabes o serviço que te prestei. Mesma estrutura. Então ele pede lá no início a Rachel, quando eles terminam de trabalhar aqueles 7 anos, e aqui ele está querendo sair, ele já está querendo sair de Harã por conta das atitudes de Labã. E daí ele fala, dá-me minhas mulheres e meus filhos, eu já trabalhei por eles, não preciso mais trabalhar para você. Em outras palavras é isso, que Jacó fala para Labã. Né? Já trabalhei por eles, já paguei. No meio de Gênesis 29, 21 e 30, 26 é que está o nosso elemento central. Como eu falei, perceberam que foi avançando o início e retrocedendo do final. Né? Começou lá no 31, foi para o 30, está no 30. E aqui começou no 28, foi blá blá blá, foi do 29, 21. O que está no meio disso
é o nosso elemento central dessa estrutura aqui que a Torá está trazendo. E o que é que está no meio disso? Tem a ver com Yosef. Tem tudo a ver com Yosef. Como assim? Vamos para Gênesis 30, verso 23. Aqui, ó, no meio dessa estrutura. 30, 23. E concebeu Rachel, né, e deu à luz um filho. E disse, removeu Asaf, Deus, a minha humilhação, a minha desonra, o meu opróbrio. Gênesis 30, verso 23. Isso que a Rachel fala quando ela concebe e dá à luz Yosef. E toda vez que a gente lê, quando ela fala isso, a gente já imediatamente pensa, ela estava falando da esterilidade dela, né? Porque a gente sabe que na história, até então, ela não tinha tido filhos seus com Jacó, porque ela era estéril, segundo a Torá. Sua irmã Léia já tinha tido filhos, a serva de Léia já tinha tido filhos, a serva da própria Rachel já tinha tido filhos com Jacó, mas a Rachel não tinha tido seus próprios filhos com o seu marido, Jacó. E quando ela fala isso, removeu Deus a minha humilhação, a gente já pensa, então ela está falando da esterilidade. Ela está falando porque ela era estéril e ela foi humilhada porque ela não teve filhos, enquanto, né, a sua irmã teve filhos, as servas tiveram filhos e ela não. Mas será que é isso? Será que é isso que ela está falando aqui? Esse nosso atpash, essa nossa estrutura que acha que aqui, ela está sugerindo que existe uma outra coisa nessa fala aqui de Rachel, que não é exatamente isso que ela está dizendo. Vamos seguir então por isso. Vamos seguir por esse nosso atpash para tentar entender o que Rachel está falando aqui. O elemento central também é espelhado por outro. No caso aqui, que está lá em Bereshit, Gênesis 29, verso 22. E juntou Lavan, Vaiesof, e juntou Lavan todos os homens do lugar, e deu um banquete. Vaiesof, e juntou. Mesmo verbo, mesma raiz de Asaf, de removeu. Que ela usa lá quando ela fala, né? Quando ela concebe Yosef. O que aconteceu aqui em Gênesis 29, 22? O que está acontecendo aqui em 29, 22? É quando Jacó tinha acabado de falar, agora você me dá a minha mulher. Lembram? Era o último elemento lá da nossa estrutura. Me dá a minha mulher, porque eu já trabalhei por ela 7 anos. Aí o Laban começa então a organizar o casamento, a festa de casamento. E diz aqui a Torá que ele juntou todos os homens daquele lugar, daquela cidade, e deu uma festa, um banquete. Né? Isso aqui que está acontecendo aqui. E a gente nunca parou, eu falo por mim agora, e eu pergunto para vocês, já pararam, a gente sempre vê a história na perspectiva de Jacó, né? Porque é o que a Torá está contando. Já pararam para pensar na perspectiva de Rachel? Vamos pensar o seguinte, Rachel também estava aguardando aqueles 7 anos de trabalho do Jacó, porque ela também tinha amado Jacó. Ela também estava aguardando aqueles 7 anos, ela aguardou 7 anos para poder se casar com ele. E eu não sou mulher, mas eu penso nas mulheres que já se casaram, né? Giovana, Elaine. Como que é você ter um preparativo para um casamento, né? E você ficar naquela ansiedade para você não ver o dia, que você não vê a hora daquele dia chegar, né? E você fica contando os dias para aquilo. E Rachel com certeza também não foi diferente disso. Ela ficou contando aqueles 7 anos, ela não via a hora de chegar o fim daqueles 7 anos para poder se casar com o seu amado. E o que aconteceu? Rachel também foi colocada de lado pelo seu pai. Vamos pensar no seguinte, Lavan quis enganar Jacó. E diz a Torá que ele reuniu a cidade inteira para aquela festa. E eu pergunto para vocês, onde estava Rachel? Com certeza ela não estava nesta festa. Porque se ela estivesse nessa festa, Jacó veria. Ele ia ver ela, ia saber que ele estava sendo enganado. Ela não estava ela foi colocada à parte daquela festa, talvez numa barraquinha lá do lado, fechada, sozinha, com a sua angústia, com a sua tristeza. Porque ela também tinha esperado todos aqueles anos para poder se casar com seu amado.
Pensem como que ela estava lá. À parte, isolada, angustiada, triste. Ela não podia nem aparecer lá naquele pátio. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de Rachel, olhando pelos olhos dela. Mas, aqui em Gênesis 30, 23, o Pai Celestial dá a ela um presente, que é Yosef. Ele faz um milagre, né? Porque ela era estéril. Ele dá a ela um presente, que é Yosef. Ao contrário do pai terreno dela, que fez o quê? A humilhou, a desonrou, a deixou envergonhada, sozinha, à parte, lá naquela tenda, enquanto a festa acontecia, do casamento que deveria ser dela. Isso foi o que o pai terreno fez. E o Pai Celestial, pelo contrário, lhe deu um presente. Yosef. E o nome de Yosef, vocês já puderam perceber, é ligado com essa raiz do que ela fala, removeu. Asaf. Asaf e Yosef, é a mesma raiz, é ligado com isso. Aquele que remove o opróbrio. Aquele que remove a humilhação. Aquele que remove a desonra. Como se fosse isso. Como se Yosef fosse ele próprio, aquele bebê, a redenção de Raquel. Não da esterilidade dela, mas sim da humilhação que o pai dela tinha colocado ela naquele episódio. Do opróbrio que ela tinha sofrido lá. Este é o âmago de toda essa estrutura quiástica, de todo esse atbash que existe nesta paraxá. Todos os outros elementos que nós vimos aqui giram em torno disto aqui. Do fato de Yosef, comecem a ligar os pontos, ser a redenção desse opróbrio de Rachel. Tudo gira em torno disso aqui, segundo esse atbash. Tudo está girando em torno disso. Nós já estudamos várias vezes aqui, nas parashot que vão vir adiante, nós vamos estudar de novo, a história de Yosef, né, de José. E nós todos sabemos muito bem, nós que já estamos no nosso contexto aqui, sabemos muito bem a quem alude a figura de José. Quem ele representa. Muito fortemente, de uma maneira muito clara, muito nítida e muito marcada. Se não, Yeshua. Yosef é uma figura já de Yeshua, vamos dizer assim, né? Que aludia a Yeshua. E Yosef foi a remoção, a redenção do opróbrio. Segundo a Torá, ele foi a redenção do opróbrio de Rachel. Né? Tá aqui. Ou seja, esta paraxá e todas essas histórias que a Torá está nos contando, aqui nessa paraxá de hoje, a respeito da vida de Jacó, giram em torno da redenção. Da redenção. Daquele que vem para redimir, daquele que é enviado pelo Pai Celestial para redimir alguém que está desonrado, que está humilhado, que está em opróbrio. Existe um termo, que é um termo da tradição judaica do Talmud, que todos também, a maioria já conhece, que é o Mashiach ben Yosef, né? O Messias filho de José. Claro que na tradição judaica não messiânica, né, hoje em dia, eles falam muito, não, é porque era Mashiach ben Yosef, ele é da tribo de José. Mas eu não acredito que seja da tribo de José. Mashiach ben Yosef, para nós, claro que é Yeshua. Mas por que ben Yosef?
nós, aqueles que não são judeus, vamos agora fazer uma alusão aqui, uma analogia. Aqueles que não são judeus, aqueles que são gentios, que são não judeus, e que passam a crer em Yeshua, eles se tornam o quê? Filhos de Eterno, mas filhos de quem? De Abraão. Eles se tornam filhos de Abraão por meio de Yeshua. Mas eles não são filhos de sangue de Abraão, né? Eles se tornam por Yeshua. E porque passam a caminhar nesse propósito. No mesmo propósito, na mesma missão de Abraão. Aqui, para mim, é a mesma coisa. Não é que era filho do sangue, Mashiach ben Yosef, não é que era filho de sangue de José. Mas sim, filho na missão, no propósito, num espelho aqui. José era um espelho do que viria. É nesse sentido. O Mashiach ben Yosef, nosso Messias, filho de José, Yeshua, o que ele fez conosco? Tomou de nós, ele removeu de nós o opróbrio, a humilhação que nós nos colocamos em pecado, pelo pecado. Não foi isso? Nós éramos como Rachel naquela tenda. Estávamos colocados à parte, humilhados, entristecidos, em opróbrio. E a nossa redenção veio por meio daquele que o Eterno enviou para ser a nossa redenção. O nosso Yosef, o nosso Mashiach ben Yosef. Yeshua, assim como foi com Rachel. E encerrando esse entendimento, esse estudo, vamos lá para a nossa porção da Brit Hadashah, a final dela, quando Yeshua diz: eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro, que não foi por acaso que ele usou essa referência aqui. Não foi por acaso. É porque essa história da escada e todas essas que vêm aqui nessa sequência, como nós acabamos de ver, remetem à missão dele de redimir aquele que está em opróbrio. E, para além disso, de ser ele a ponte, olha aqui, ó, aquele que conecta em si a terra e o reino do céu. E os anjos de Deus, quem são os anjos de Deus? Aqueles que enviam a mensagem, aqueles que propagam a mensagem de Deus também, não é isso? Tem que subir pela escada para conectar. Subir e descer pela escada para conectar. Se não for por essa escada, não vai. Ele se coloca aqui como isso. Alguns entendem que ele estava falando que ele estava como Jacó, né? Que eles estavam subindo e descendo sobre ele, mas agora algo meu. Entendi algo meu, uma compreensão minha. Ele está falando aqui que ele era a escada. Que os anjos subiam e desciam por ele. Por cima dele. Pisavam nele. Para mim é isso que ele estava falando aqui. Sobre ele, exatamente. Sobre ele nesse sentido, pisando nele. Porque ele era a ponte, ele era a escada. Amém? Então, mais uma vez, encerrando, a Torá nos mostra aqui que tudo aponta para Yeshua e para a sua obra de redenção. Tudo, não tem como fugir disso. Essa estrutura quiástica toda aqui, esse Atbash, ele remete tudo a isso. Não tem como escapar. E Yeshua é a ponte, ele é a escada. É ele que nos traz a redenção do nosso opróbrio, da nossa culpa, da nossa humilhação, da nossa desonra. Amém? Então eu agradeço a todos pela atenção. Vou chamar então hoje para o encerramento, para a bênção final.